Fala galera do Então, Segredos do Mountain Bike, estou aqui com mais uma entrevista para vocês, uma entrevista bem legal. Estou aqui com a Letícia Cândido, atleta de mountain bike, que vai conversar um pouco com a gente, contar um pouco da história dela e como ela tem, né, melhorado progressivamente o desempenho dela. Dá um alô para a gente aí, Letícia. fala galera, estou aqui hoje, depois de muito tempo, né, conversar com o Christian e vamos aí expor um pouquinho a minha vida pessoal, como atleta também profissional e espero que vocês gostem. Legal. Letícia, eu sempre gosto de começar, né, a entrevista pedindo para a pessoa contar um pouco da história, né? Como é que foi, como é que o mountain bike entrou na sua vida e como que você, a partir disso, se tornou uma atleta profissional? Então, eu conheci o mountain bike com 14 anos, através de amigos, e a partir disso, por conta de estudar, a bike estragar muito, os pais não entenderem ainda o que é o esporte, eu não consegui dar continuidade. Então, larguei de lado, fui finalizar os estudos, e no terceiro ano no ensino médio, eu vi que eu estava assim realmente um pouquinho gordinha e o esporte que eu me lembrava assim na cabeça era pedalar, era algo bom assim, poder pegar a minha bicicleta, sair para a rua, ir na esquina de bicicleta e voltar. Então assim, eu me recordava que eu sentia prazer nisso em pedalar. Então eu comprei uma bicicleta, para mim na época assim, era a bike. E quando um amigo meu pegou a bike, ele falou: "Não acredito na bike, para você fazer mountain bike". Então, assim, a gente fez uma recalchutada na bike e foi daí que eu comecei, em 2010, realmente a pedalar para emagrecer, para ter uma saúde melhor. Que legal, que legal. E me conta aí, e a partir disso, eu lembro de você começando aqui, né? Você é aqui de Minas, perto aqui da minha cidade. Lembro de você lá atrás, das provas aqui. E como que você se tornou uma atleta de mountain bike? Qual que foi o gatilho que te tornou assim, nossa, quero competir? Que é diferente, né? É diferente. No meu caso, eu sempre gostei de desafio, sabe? Eu sempre gostei de ver algo difícil e falar assim, eu quero fazer. Então, se eu não me engano, eu tinha assim 6 meses que eu pedalava e nisso eu já fazia trilha, principalmente nas perdidas. A trilha que assim que eu conheci inicialmente foi as perdidas. Quando eu ia para outras trilhas, eu não sentia a dificuldade que as outras pessoas, algumas outras pessoas tinham. Então, um amigo nosso falou, ele fazia excursão para Araxá na Copa, se eu não me engano, na época acho que era a Metu ainda, mas eu não tenho certeza, em 2010. E foi onde eu fiz a minha primeira prova. Só que nisso ele fez o convite. Ele falou: "Você quer correr lá?" Eu falei: "Eu quero." Aí um amigo meu falou assim: "Você é louca? Você vai correr lá?" Eu falei: "Eu quero correr, porque na minha cabeça eu achava que eu ia me esforçar mais e emagrecer mais rápido." E assim, na época eu amava comer batata frita, coxinha, era assim, meu prazer era comer coisa gordurosa mesmo. Então eu achava assim, que eu pedalava e minha consciência ficava melhor para eu poder me alimentar com as coisas que eu queria. Então, assim, e nisso surgiu essa primeira oportunidade, né, de competir. Eu lembro que eu competi era na categoria amadora na época, era apenas uma volta, e foi a minha primeira prova, assim, eu não consegui nem terminar, porque chegou na metade, meu troca de câmbio troca de marcha errada, o câmbio enfiou para dentro da roda, eu não consegui nem tirar o câmbio, assim. E depois disso eu falei, poxa, eu quero chegar numa prova para terminar, porque eu gostei disso. Tipo assim, coração na garganta, eu quase não aguentando nem subir um morrinho, mas eu gostei daquilo que me guiava. Assim, o objetivo de ir numa outra prova era realmente terminar a prova. Então, como eu não consegui minha primeira prova terminar, eu queria chegar numa prova e terminar a prova, era o meu objetivo. E 2010, assim, foi onde realmente tudo começou. Depois eu participei do Bike Enduro em Mariana. E eu lembro que eu também corri na categoria amadora. Eu queria levar suco, queria levar um pastelzinho no bolso. E um amigo meu falou assim: "Você acha que você vai ter tempo de parar para comer?" Mas nos treinos eu paro. Imagina se eu tiver fome, como é que eu vou fazer, né? E assim, quando eu cheguei, eu fiz um reduzido no Bike Enduro. Eu me recordo até hoje da Liege, a Liege da Sim. Mariana mesmo, né? Ela correu, ela foi campeã.
tipo assim, no primeiro momento ali, ela foi minha inspiração, porque ela me passou tão rápido, e eu falei, nossa, parabéns, você me passou muito rápido. Fiquei, assim, admirada e fã dela. Eu falei, eu quero pedalar igual ela, né? E, assim, e diante disso, tudo começou. Surgiu a oportunidade também do projeto MTB, que foi da Jaqueline Mourão, que aconteceu, se eu não me engano, em Riacima. E eu participei e fui uma das 8 atletas de destaque do evento. Como eu morava em BH, a Iken Fix me deu o meu primeiro apoio. Então, assim, eles me deram uniforme, conseguiram me enviar para o primeiro brasileiro, que foi em Curitiba, uma chuva tremenda, acho que, se eu não me engano, foi 2011 também. Aí eu consegui o terceiro lugar. E após isso veio o Bolsa Atleta, coisas que, assim, me impulsionou a conseguir ter mais dinheiro para investir nas viagens, em bicicleta, e a partir disso as portas foram abrindo. Como eu fazia, eu faço até hoje porque eu gosto, mas na época, assim, eu era mais nova, não conhecia o lado realmente profissional, né, do mountain bike. Então, todas as provas que eu ia, realmente eu ia para curtir mesmo, para me superar e assim foi fluindo, assim, inicialmente. Pô, que legal, bacana, muito legal. Muito legal, né? Mais uma atleta jovem que eu vejo que passou, né, pelas mãos da Jaqueline Mourão, né? Muita gente, né? Adriana Nascimento, Jaqueline Mourão, essas atletas, Roberto Stubbo, que eu também entrevistei, tiveram um papel fundamental, né, na formação de novos atletas. Isso é muito legal para perpetuar essa cultura do mountain bike. E dando uma guinada no nosso assunto, que em relação à alimentação, como é que hoje ficaram as coxinhas, batata frita? Pois com o tempo eu fui vendo que eu gostava tanto de pedalar que a minha alimentação já começava a me fazer mal, sabe? Então, assim, eu comecei a trocar. Às vezes eu comia só no fim de semana, ou às vezes eu começava realmente a cortar e colocar coisas assim que no dia a dia a gente tinha mais acesso, que eram as frutas, os sucos. Isso foi acontecendo assim realmente naturalmente, porque eu vi que coisas assim não me fazia bem para o que realmente eu estava gostando mais, que era pedalar. Então eu fui realmente cortando. E hoje em dia, assim, é raro. É raro eu chegar no restaurante, é mais assim, depois de prova eu comer uma batatinha frita, mas já não tenho mais aquele gosto, porque é algo que eu sinto que hoje já não me faz bem, assim. Que legal, bacana. É interessante isso, né? Porque acaba que o gosto mudou, né? Você evoluiu, né? Como atleta, como pessoa, e o gosto deixou de ser o alimento, passou a ser a performance. Que massa. Me conta uma coisa aqui, Letícia. Lá atrás, quando você, assim, poxa, teve um início de carreira já com resultados, já intensos, eu queria que você lembrasse para a galera aqui, assim, o que que você considera que foi o seu momento, assim, mais legal, mais brilhante, momento de ouro, assim? Você consegue ter essa clareza, assim, ou uma prova, um treino, uma superação? Então, eu considero o meu primeiro Iron Biker que eu ganhei, foi em Minas mesmo, saiu de Belo Horizonte, assim, para mim foi algo incrível. Eu fiquei uma semana sem dormir porque eu não acreditava que eu tinha ganhado uma prova, sendo uma estrangeira, e nessa época eu era apoiada pela Iken Fix, e a Lilian, assim, era uma mãe para mim. Ela falava, Letícia, ela é muito forte. Eu pensava, não, eu vou ganhar essa prova, eu vou ganhar essa prova, eu tô em casa. E assim, o primeiro dia, eu cheguei passando mal, muito mal. Eu acho que também era uma questão assim, que eu ainda não entendia a alimentação correta durante a prova, eu não tinha noção do que meu corpo precisava durante a prova. Então, assim, eu me esforcei tanto, 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 que eu cruzei a linha de chegada quase não conseguindo dar um passo. E a segunda colocada chegou com 1 minuto atrás e eu, meu Deus, o que que eu vou fazer para me conseguir recuperar, né? E assim, da minha forma, né? Tomei soro que você compra no pacote de pacotinho na farmácia e falei, gente, eu tenho que melhorar. Pra mim, eu me sentia doente, sabe? Nossa, tava muito ruim. E no outro dia eu larguei assim, porque a prova do Iron Bike se a segunda colocada no segundo dia chegar em primeiro, você ganha, porque o primeiro dia, o critério de desempate é o primeiro dia. Então, como eu ganhei o primeiro dia, eu estava mais tranquila. Então, assim, larguei tranquila, fiz até a metade da prova no segundo dia com a segunda colocada, que era uma estrangeira,
E fui me sentindo super bem, me sentindo cada vez melhor, e chegou numa subida muito longa, eu botei o meu passo firme e só fui abrindo. Então, quando eu cruzei a linha de chegada, eu, tipo assim, desmoronei de alegria, de felicidade. Só que, assim, não era algo que eu estava acostumada a sentir, foi algo realmente novo. E para mim foi emocionante, foi a primeira premiação alta que eu tive. Eu consegui ir para mais provas, consegui comprar coisas para mim novo para bicicleta. Então, assim, todo mundo me dando parabéns, parabéns. Eu não sabia nem lidar com os parabéns. Eu me recordo, assim, eu dormindo 3 dias depois da prova e acordando assustada com pessoas me dando parabéns em sonhos, sabe? Então, assim, Legal. realmente emocionante que foi para mim. Cara, que legal. Foi aquele Iron aqui em BH, em Belo Horizonte? Foi, Pô, largou chovendo pra caramba domingo, você lembra, né? lembro. Nossa, choveu muito no domingo. Pô, que legal. Nossa, que história massa. E, poxa, e realmente, né, é legal que você sempre dá um significado positivo, né, para as coisas, né? E em relação ao fundo do poço, você consegue enxergar? Já passou por ele, né, primeiro, dentro do mountain bike, e encontra um pouco disso também, ou se não, que bom, né? Qual foi o seu Pois momento é, mais duro, assim, de você talvez pensar em desistir, ou pensar, repensar o esporte? Já passou por isso? já assim, eu vi muitas atletas que começaram comigo tendo uma evolução muito grande e eu me sentia cada vez para trás, cada vez para trás, e comecei a não entender esse processo de evolução. Então, em 2015, eu desanimei, porque eu via que eu não tinha o resultado que eu queria, que era realmente um resultado expressivo. Eu sentia que eu já não tinha mais isso, eu já treinava e não conseguia alavancar, não conseguia evoluir, eu não sabia se estava na alimentação, no processo de treinamento. Então, assim, desanimei mesmo no início de 2015. Só que, assim, o mountain bike foi algo, assim, que tá na minha vida. Eu não comecei a pedalar para ter resultados no pódio. Eu comecei a pedalar porque eu sempre curti a vibe do mountain bike, sempre curti a vibe de me desafiar em uma trilha técnica, principalmente. Então, assim, eu falei, gente, eu não posso largar isso. Aí eu comecei, assim, a pedalando uma vez a semana, 2 vezes a semana, aí tinha vezes que eu nem pedalava. Só que aí no final de 2015 eu falei, poxa, é algo que eu quero voltar. Então eu tive apoio de um amigo meu, que é da Cycletinha, a gente é amiga até hoje. Ele, sim, me passou os meus treinos, só que na minha volta era assim, no meu retorno. Eu pedalava uma semana, ficava uma semana parada porque eu adoecia. Aí pedalava mais 2 semanas, uma semana parada porque eu adoecia de novo. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Só que assim, não desisti. Chegou treino, nesse período de volta, chegou uma vez num treino que eu parei no meio do caminho, que eu achei que eu ia, ou ia ter um ataque cardíaco, ou eu ia desmaiar lá, porque assim, pressão baixou, eu não sabia o que era, por conta da minha volta, realmente foi muito difícil. Eu lembro que eu pedalava, assim, por diversas vezes chorando, falei, gente, esse trem dói demais, e voltar aos treinamentos é mais difícil do que você iniciar. Porque quando você inicia, você não conhece a dor que você sente, o pós-treino, durante o treino. E quando você volta, igual no meu caso, eu tive que ter um psicológico muito mais forte do que o físico. Porque eu já conhecia todas as dores que eu ia passar. Então, ter uma mente forte para superar isso e falar, não, é o que eu quero, eu vou continuar, vou dar tempo ao tempo, realmente foi um trabalho psicológico comigo mesmo muito difícil. Mas eu consegui. Tanto que no final de 2015 eu corri com a Isabela Lacerda, o... Nossa, agora eu não recordo, foi final de 2015 ou final de 2016, que eu corri com a Isabela Lacerda do Brasil Ride, que a gente foi campeã. E assim, eu acho que foi 2016, que aí final de 2015 eu voltei a treinar, e 2016 a Isabela Lacerda me chamou para correr o Brasil Ride, e a gente foi campeã. Assim, para mim foi também algo inteira. E ter a presença dela do meu lado foi algo que me ajudou a entender mais um processo de evolução, mais um processo de como desenvolver a bike nos percursos técnicos. Porque uma coisa é a gente competir contra um atleta. Outra coisa é a gente unir força dentro do mountain bike para as duas crescer junto.
Que Então, assim, dentro legal. do Brasil Ride, e dentro do Brasil Ride eu precisava dela e ela precisava de mim. Então, assim, eu consegui aproveitar tudo que ela ali me estruturou naquele momento e a gente uniu força e eu aprendi muito com a situação. Então, assim, foi uma fase difícil, mas que eu creio muito que fez parte. Senão, eu não estaria aqui hoje, mais forte. Pô, que legal, baita história, interessante demais isso aí. E me conta uma coisa que você falou dessa parte mental aqui, a gente estava conversando antes, né? Você está estudando educação física, depois eu ganhei esse livro de presente aqui, ó, bem legal. Pô! Aí Vou recomendar para você ler. Então, é uma leitura fácil, não precisa ser médico para ler. Fala muito sobre essa parte mental. Me conta uma coisinha, entrando nessa conversa, né? O quanto que você acha que é importante essa questão do autoconhecimento esportivo, Letícia? Porque muita gente entra no esporte achando que é fazer força, né? Que é um par de perna que tem que fazer força em cima da bicicleta e que isso determina o resultado final. E eu acredito que isso é parte, obviamente, mas é uma parte pequena perto do todo, né? Como que você enxerga isso hoje já com uma carreira aí de quase 10 anos de atleta, tendo passado por isso tudo e sendo estudante, né, de educação física, já tendo uma compreensão científica da coisa? Então, eu acho que tudo vem do princípio de tudo. Eu acho que o Brasil tem uma cultura que, se você não tiver resultado, entre aspas, você não tem abertura numa equipe, não tem abertura, às vezes, para ter mídia, para em busca de um patrocinador. Então, hoje em dia, eu vejo que se cobra muito resultado. E quando eu comecei sem pensar realmente em resultado. Eu tinha os meus objetivos e como eu não tinha assim, um patrocínio grande, mesmo que eu queria mostrar resultado, para mim não era o mais importante o resultado, porque eu acredito muito no processo. E o processo, quando eu tive meu primeiro treinador, assim, eu lembro que ele me falava que eu tinha que ter 10 mil horas de pedal ou 10 anos para mim ser campeã mundial. Eu falei, gente, 10 anos? Como que eu vou pedalar 10 anos? Eu não me via pedalando 10 anos, 10 mil horas. Eu achava isso, assim, muito longo, muito difícil. E hoje eu reconheço que não adianta você ser iniciante, querer começar a pedalar hoje e daqui a um ano você ter resultados, eu digo assim, no pódio. No pódio, dependendo da sua força, do seu desenvolvimento técnico, você vai ter resultado. Porém, às vezes você tem uma mente forte, mas você não tem uma musculatura forte. Você é forte mentalmente, psicologicamente e fisicamente, mas você não é técnico. Às vezes você tem tudo isso da parte técnica, mas você tem um problema na família. Então, assim, é tudo um conjunto, as coisas estão tudo ligadas. Então, hoje em dia eu vejo que você tem que ser paciente, tem que dar tempo ao tempo, e o autoconhecimento é o mais importante. E ele você não ganha no ano, 2 anos, sempre vai ter uma dificuldade que você vai encontrar com ela para você aprender algo que você precisa para continuar evoluindo. Então, e a parte mental, eu considero hoje, na minha vida, que seja 70%. Porque o autoconhecimento meu corporal, ele não veio só com os anos pedalando. Ele veio com meu treinador me auxiliando, com os coaches que eu passei, com a minha equipe que veio me estruturando, com as dificuldades de viagem internacional, nacional, com os problemas mecânicos que eu tive dentro de uma prova. Então, tudo isso é parte do processo para você evoluir e também ter uma consciência corporal e uma mente mais forte para você continuar seguindo. Pô, que Eu acho que é isso. Pô, sensacional. Pô, muito legal. É interessante, né? Essa questão. Muita gente, eu acho que o brasileiro ele tem sim essa cultura de resultado e também uma cultura imediatista, assim, né? De achar que a coisa vem mais rápido do que vai. É, E me conta um pouco dessa trajetória agora, né? Eu lembro você no Wiki, né? Que legal você falar do Wiki, da Lilian, né? São pessoas que estão dentro do esporte, né? Eu sempre vejo muito presente, gosto muito deles, sou cliente deles desde quando eu comecei a pedalar e lembro dessa fase sua com eles lá.
E me conta um pouquinho de como que tem, né, você tem visto essa profissionalização do mountain bike nacional, né? Hoje você está numa grande estrutura, né, um investimento, uma mudança e até nova no mercado do mountain bike, né, com a presença de uma marca, né, de esporte do futebol, que é uma marca forte dentro de um outro esporte, que é o esporte de massa no Brasil. Como tem sido essa mudança nos últimos anos na sua carreira, Letícia? Fala um pouco para gente. Então, eu considero assim, no meu caso, que eu sempre vim tudo das coisas mais simples. Eu não tive a melhor escola, eu não tive a melhor educação, eu não tive a oportunidade de fazer cursos de língua, curso de informática. Tudo que eu conquistei hoje, assim, na minha vida, foi realmente coisas que realmente eu quis muito. Então, eu fui em busca disso. As equipes que eu entrei, eu sempre queria entrar em tal equipe para me ter um desafio a mais. E quando assim as portas da Audax abriu para mim, era exatamente o que eu buscava no momento, porque eu sabia que eles eram uma equipe muito profissional. Eu precisava melhorar a minha parte de conversa, de lidar com o público, de lidar com os meus patrocinadores, realmente de uma forma profissional. Então, assim, eu considero que eu entrei na Audax realmente como uma escola para mim de formação. E, no caso, eles, para mim, no primeiro ano, realmente me estruturou. Eu considero, assim, que eu alavanquei realmente na questão de saber conversar, saber lidar mais profissionalmente com o meu equipamento, entender melhor todas essas questões. E esse ano, assim, tá com o Corinthians Audax foi algo realmente que é, eu acredito que realmente vai alavancar o mountain bike na questão de visualização. Eles têm 30 milhões de seguidores. A gente não quis colocar o futebol junto com o mountain bike, mas eu acho que todos dois são esportes e um vai ajudar. Eu acho que o futebol vai ajudar mais a evoluir o mountain bike do que, no caso, o mountain bike evoluir o futebol, porque o futebol é a cultura do brasileiro. E o mountain bike é algo que está vindo, fazendo parte realmente da cultura e das novas gerações de crianças, no caso, que realmente estão chegando, né? Quando a gente é mais amador, mais iniciante, a gente sempre arca com tudo, né? Às vezes leva um amigo, às vezes vai sozinho, então você leva seu rolo, às vezes, por muitas vezes, você nem rolo tem, não faz um bom aquecimento, não se alimenta bem antes da prova. E assim, com uma equipe, com a minha equipe, é totalmente diferente. Quando a gente pensa numa prova, eles já pensaram realmente anteriormente a essa prova. Então já tem hotel reservado, já tem a tenda, já tem os rolos que estão reservados para os atletas, já tem o mecânico, peça de reposição. Então, assim, você realmente vai para uma prova sabendo que você precisa realmente ir treinada, com sua consciência tranquila, que você precisa competir. Então, esse processo e ter essa estrutura da equipe é muito importante porque realmente me ajuda a entregar meus 110% dentro de uma prova, quando a equipe está presente. Então, essa estrutura é realmente muito bacana e muito importante. Não só para a gente profissional, mas eu acredito também para a categoria de base, para os atletas amadores, porque a gente não vê uma equipe de amadores com essa estrutura de uma equipe profissional. E eu não seja nem por questão financeira, porque uma equipe amadora com bons projetos, eu acredito que consegue sim recursos para ter uma boa estrutura em uma prova. Mas assim, talvez a gente ainda não tenha visto isso. E a gente sabe também que os atletas amadores, eles são muito maiores do que os atletas profissionais. Então, eu acho que às vezes ainda não tem só essa consciência do que é realmente uma estrutura, porque eles também, no desenvolvimento deles, no processo deles de treinamento, eles têm o objetivo deles. Claro que não vai ser igual a um profissional, mas assim, o resultado deles é tão importante quanto o nosso.
porém dentro dos objetivos deles e a gente dentro do nosso objetivo. Então, essa estrutura, assim, para mim é muito importante. Quando eu iniciei não tinha, e que hoje faz muita diferença, faz uma total diferença, e que eu vejo que hoje a categoria amadora não tem, mas que vale talvez a pena ser repensado isso num processo de organização melhor para eles conseguirem ter essa estrutura também. Legal, pô, legal. É bacana ver sua visão. E me conta um pouquinho desses 10, né, quase 10 anos aí, é, de treinamento, Letícia, porque eu percebo que você tem evoluído muito dentro do mountain bike, né? Não só em resultados, mas em performance. Tem chegado aí na ponta em vários tipos de provas diferentes, né? Cross country, maratona. Fala um pouco sobre treinamento. Qual que é a sua visão da mudança nesses anos, né? A frequência cardíaca, a potência, o tipo de treino, mais intervalado, intervalos mais duros, mais curtos, mais longos. Qual que é a sua visão disso aí hoje? O que você acha que mais evoluiu assim, na sua carreira esportiva? Então, desde quando eu iniciei, eu lembro que no meu segundo ano eu já tive um treinador, foi até o Joselito. Legal. Ele foi meu primeiro treinador, abriu as portas para mim, assim, numa oportunidade enorme. E eu fiquei com ele, se eu não me engano, 2 anos. Eu sentia que eu não sei se é porque eu adaptei ao treinamento e também não conseguia, não tinha esse processo, esse entendimento de dialogar sobre treino, sobre falar o que eu sentia. Então, assim, eu decidi mudar de treinador. Mudei de treinador, fiz se eu não me engano, acho que 3 ou 4 anos no processo da OCE. Aí passei pelo Felipe, pelo Henrique, que hoje o Henrique é um amigão meu e está na Cycletim. A gente treina muito junto. E dentro desse processo, cada treinador me estruturou de uma forma. O Joselito foi mega importante no meu início de carreira ali, entender que eu não tinha base nenhuma de treinamento e conseguir me aplicar num processo de treinamento, consegui ficar com ele 2 anos treinando, sim, regularmente. Depois mudei, igual no processo da OCE, fiquei, se eu não me engano, de 3 a 4 anos com eles também. Eles me estruturaram muito na questão de volume de treino, era muito volume. E era muito interessante o processo de resposta que eles me davam em relação ao meu treino. Só que nesse período eu não entendia como que era essa resposta, sabe? O feedback que eles me davam. E eu também, nessa época, eu não tô com conhecimento meu mesmo para passar para ele as sensações de fadiga, de como eu estava no dia, como eu me senti no sprint. Então, assim, eles me davam um feedback excelente, só que por eu não ter tanto entendimento, eu não conseguia dar o mesmo feedback. Então, assim, chegou uma etapa que eu comecei a estabilizar. Comecei a estabilizar, e eu mesmo não entendia por quê. Aí foi quando o Henrique começou a me treinar. Fiz um processo com ele também de 1 ano e meio, só que eu queria mais. Eu achava que eu merecia mais, um conhecimento, às vezes uma porta diferente, e eu queria treinar mais volume. Eu via as meninas treinando 100 quilômetros, 130, e eu ficava só nos 60, 40. E eu comecei a questionar o Henrique, meu treinador, e as ideias começaram a não bater, sabe? Minha e dele, assim. E eu falei, eu vou fazer uma mudança na minha vida. Aí foi através do José Gabriel, porque eu fiquei de olho, assim, no processo dos atletas, quem estava evoluindo, quem não estava evoluindo. E eu vi que o José Gabriel, ele teve uma evolução muito grande. Eu falei, pô, Zé, com quem que você tá treinando? Ele falou, tô treinando com um colombiano. Eu falei, cara, colombiano, assim, meu olho abriu, sabe? Eu falei, gente, imagina treinar, nem espanhol eu sabia falar. Mas, assim, eu queria algo diferente. E ele falou assim, mas o treino dele é muito duro, é muito explosivo. Eu falei, não, é isso que eu quero. E, assim, arrisquei, sabe? Eu falei, não, me passa o contato dele que eu quero conversar com ele. E hoje já vai fazer 2 anos que eu tô com o Hector. No início a adaptação foi bem dura, porque
muito volume, muita intensidade, é, treino de manhã, treino à tarde, eu comecei a não ter mais descanso, antigamente eu tinha folga na segunda e na sexta, eu comecei a não ter nem mais uma folga mais, só que eu vi que nesse processo, ele conseguiu ter um feeling muito grande de quando realmente eu estava cansada, quando eu não estava cansada, quando eu precisava descansar, e dentro desse feedback que ele me passou, com encaminhando, que eu estou no quinto período de educação física, eu comecei, e dentro do processo também, dos anos de treinamento que eu tive com os outros treinadores, eu tive um conhecimento muito maior do meu corpo, da questão de treinamento. E assim, hoje em dia o Hector consegue ter um feeling muito grande do meu treinamento. E eu acho que isso fez toda a diferença, todo esse processo, para mim realmente estar alavancando na minha carreira, na parte física mesmo. Acho que falei demais, né? Não falou não, mandou super bem. Não, pô, foi legal você contar isso aí. É Oi. interessante ver, né? Porque, assim, é realmente um empilhamento de conhecimento, né? Tanto seu quanto da Uhum. sua bagagem que você foi construindo, né? Pô, que massa, Letícia. Fala para mim um pouquinho de seus objetivos para essa temporada. Quais são aí os grandes objetivos, grandes metas, é, dentro do Brasil, talvez fora do Brasil. Como é que você está vendo isso aí? Então, eu estou muito empolgada esse ano. Eu acredito muito que esse ano é o meu ano, devido ao tempo de treinamento, ao processo que eu passei ano passado de estrutura mesmo, assim, junto com o meu treinador, de conhecimento. Então, eu acho que esse ano é o meu ano, assim. Então, eu entrei muito empolgada, muito confiante. As provas no Brasil, o bom também que esse ano, além de eu ter entrado muito empolgada e confiante, eu entrei muito tranquila, porque o que eu tenho que fazer é treinar, dar meus 100, 110% no treino, fazer, porque assim, nada adianta você querer competir se você não está preparada. Então, para mim, hoje, o que é mais importante são os treinos. Eu chego numa prova contente, feliz, sabendo que eu treinei, me dediquei, tá tudo certo e a prova eu vou conseguir ver como um desafio e como um teste de tudo que eu preparei. Então, assim, eu entro numa prova hoje feliz pela oportunidade de estar naquela prova mais um ano, às vezes por conhecer um circuito novo, por técnicas novas. Então, assim, para mim, esse ano, além de eu ter entrado muito confiante, muito contente, eu vejo como uma oportunidade enorme para mim realmente ver a minha evolução, a minha progressão de todos esses anos de trabalho. E no Brasil, realmente eu quero aproveitar as provas que eu já fui, que eu já conheço o circuito, para realmente bater todos os meus tempos. E fora do Brasil, eu tenho o Pan-Americano agora, que acontece dia 6. Estou indo, assim, muito empolgada, muito contente. Surgiu a oportunidade de última hora, mas era algo também que minha mente estava sempre pensando, não, eu vou para o Pan-Americano, eu vou para o Pan-Americano. Então, me preparei para o Pan-Americano. Porém, eu vejo que eu ainda tenho uma dificuldade de adaptação. Quando eu mudo da minha rotina, saio da minha rotina dentro do Brasil e vou para uma prova fora. Então, o que que acontece? Esse é meu quarto Pan-Americano que eu vou estar participando, e o objetivo é chegar contente, sabendo que eu fiz todo o treinamento que eu tinha que fazer, vamos dizer, o para casa está pronto, e melhorar essa questão de adaptação, realmente conseguir me sentir em casa fora do Brasil e entregar meus 110% de rendimento dentro de uma prova, me sentindo em casa. Então, esse vai ser realmente um grande desafio, mas que eu creio que vai ser concluído com sucesso. Pô, legal, incrível, Letícia. Pô, que legal. Torço por você e tenho certeza que você vai continuar evoluindo muito. Também vejo esse ano como um grande ano para você. E só de ver, né, o seu brilho no olho e a sua motivação, certamente isso aí vai ser, né, uma bola de neve aí que vai crescer progressivamente. A gente precisa encerrar, adorei essa conversa contigo, foi muito bom.
Você falou que era pessoa tímida, não sei o quê, mandou super bem, pô. Adorei falar contigo, quero que você volte sempre. E queria fazer uma pergunta final para você, que eu sempre faço, mas que é sempre legal escutar a resposta dos atletas. Na sua visão, Letícia, qual que é o grande segredo do mountain bike? Poxa, eu acredito que seja determinação. Eu acho que quando você determina algo para sua vida, tempo, das dificuldades que você vai ter, você precisa estar consciente que você determinou aquilo na sua vida e vai lutar com todas as forças, com tudo que você pode em cima desse propósito. Então, realmente, o segredo do mountain bike é determinação. Pô, legal. Pô, brigadaço aí por essa entrevista, obrigado pelo seu tempo. Hoje a gente conseguiu falar, né? Teve um dia que a Letícia quase deu uma entrevista para a gente meia-noite, depois de fazer uma prova prática de natação, né? Às vezes as pessoas acham, né, te veem, um atleta profissional, tem a vida resolvida, tudo na mão. Imagina fazer uma prova de natação, conciliar uma rotina de natação, a gente estava conversando aqui antes da entrevista, né? Da sua faculdade, né? Além de tudo que Verdade. treina, conciliar tudo isso aí, estudo, outros exercícios que vão fazer parte do seu estudo. Então, você está de parabéns, tenho certeza que sua carreira só tende a melhorar, viu? Muito obrigado pela entrevista. Manda um tchauzinho para a galera aí. Tchauzinho, obrigada pela oportunidade. Estou muito contente aqui de poder falar um pouquinho. E até a próxima. Obrigada aí por vocês assistir. Espero que seja benéfico aí as minhas palavras. Beijo para vocês, tudo de bom. Valeu, Letícia.